Tenho pela linha telefônica para tratar de toda essa situação da chuva nos estados de Sergipe, o governador do estado, Fábio Mitidieri. Governador, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer poder falar com vocês. Governador, tem uma informação de que o senhor estará indo hoje para o interior do estado, acompanhar algumas dessas situações que vídeos que viralizaram ontem são bastante preocupantes em alguns municípios. Procede essa informação, governador? Procede, Narciso. Na verdade, desde a última sexta-feira que a gente instalou o comitê de crise e estamos monitorando as fortes chuvas que estão chegando em todo o estado, né? Desde o sábado a gente vem acompanhando o estrago que essas chuvas vêm causando, e ontem, que era um dia onde havia uma previsão de uma diminuição no volume de chuvas, não foi o que a gente viu. O que ocorreu foi mais uma migração dessas chuvas que estavam ali na região do Vale do Cotinguiba, no Alto Sertão, descendo para o Agreste, para a região Centro-Sul. Inclusive hoje com previsão de fortes chuvas também na região Centro-Sul e ainda no Agreste. E ontem, cidades como Itabaiana, Lagarto, Frei Paulo, Umbaúba, Campo do Brito tiveram um volume de água muito grande, principalmente o estado de Umbaúba, que foi que teve o maior volume de água, numa concentração de horário muito curta, né, em pouco tempo. Isso, obviamente, além das imagens que a gente pôde testemunhar ontem, tem os estragos que essa água causa, essas chuvas, fortes chuvas causam. Então, a gente vai fazer hoje um dia de vistoria, a gente vai visitar alguns municípios do interior. Nós vamos a Frei Paulo, a cidade também de Itabaiana, Campo do Brito, Lagarto, e também a cidade de Salgado, que também teve ontem fortes chuvas. Algumas rodovias também passaram por dificuldades. Ontem, exemplo de Salgado, uma via vicinal rompeu também, mas graças a Deus sem maiores danos às pessoas, né? Mas nós estamos indo fazer uma vistoria também, e aí, como eu disse, né, a gente não dá só a solidariedade, mas também o apoio estrutural do governo, já que nós estamos lá com a Defesa Civil, o DR, a Assistência Social, a SEDURB, enfim, toda a estrutura do governo à disposição da sociedade e dos municípios para auxiliar nesse momento. Agora, governador, o que é que o comitê de crise instalado tem lhe alertado, além desses municípios, do que pode ocorrer nos próximos dias? Qual é a expectativa? Ontem, inclusive a secretária Débora de Meio Ambiente, ela nos passava que as previsões continuam de chuvas fortes principalmente até o dia de amanhã. Então isso é preocupante e há uma expectativa de chuvas fortes na região Centro-Sul hoje e ainda amanhã, e isso nos deixa, como eu falei, em estado de alerta, né, e toda a equipe, bombeiros também, à disposição dos municípios e já pronto para atuar, né? E que é o papel da gente nesse momento, né? Tanto é que ontem mesmo a Defesa Civil esteve visitando vários municípios, o Corpo de Bombeiros também, e a gente monitorando. Eu falei com vários prefeitos ontem, liguei para, por exemplo, o prefeito Sérgio Reis Lagarto, liguei para o prefeito Valmir Francisquinho em Itabaiana, liguei para diversos prefeitos, para o prefeito Rafael de Frei Paulo, para saber a situação do município, o que é que o governo podia atuar com a equipe nossa, colocando a estrutura para ajudar. Nessa hora é hora de todo mundo se somar. Meu caro governador Fábio Mitidieri, acompanhando as notícias do Comitê de Crise, a gente observou que houve uma determinação de acelerar a revisão de pontes, passagens molhadas e das estradas por todo o estado de Sergipe. Foi determinado um prazo para que estes estudos acabem e sejam concluídos? É importante essa fala sua. Veja, por conta dessas fortes chuvas, é natural que a gente peça uma atualização do laudo técnico das mais de 200 pontes e passagens molhadas e barragens que o Estado possui. Até porque várias delas podem apresentar danos estruturais.
Inclusive, nós tivemos vários vídeos de pontes, onde a população estava preocupada, mostrando alguma rachadura, alguma coisa, para que a gente pudesse fazer vistoria. O DR e a Defesa Civil fizeram vistoria nos últimos, de ontem e antes de ontem, nos últimos 2 dias, em mais ou menos 10 a 12 pontes dessa, que é o que, em termos de tempo, foi possível se fazer. Todas, que eram as que estavam assim, foram pelo menos alertadas pela população como mais preocupantes. E todas elas passaram por vistorias e todas elas, após análise dos engenheiros, foram liberadas para a população utilizar, porque não apresentavam nenhum risco maior. O que acontece é que agora, a gente, além dessa vistoria técnica do DR e da Defesa Civil, a gente autorizou de maneira emergencial a contratação de uma empresa técnica para fazer, como eu falei, um laudo mais detalhado e apurado, atualizando de todas as nossas pontes, passagens molhadas e barragens, porque a realidade dessa estrutura antes da chuva é uma, pós-chuva pode ser outra, né? Então, para a gente ter algo mais técnico e mais detalhado, nós autorizamos a contratação desse serviço de maneira emergencial, até porque a gente não pode colocar a população em risco. Então, o DR vai se manifestar no dia de hoje sobre todas as pontes que ela já fez vistoria nesses últimos 2 dias, vai soltar uma nota técnica oficial, e também sobre aquelas que ela ainda vai fazer. Exemplo, o DR visitou a ponte do Rio do Sal, em Socorro, a ponte Aracaju Barra, aquela ponte de São Domingos, Lagarto, também a ponte de Tobias Barreto, Itapecuru, Tobias Barreto, Itabaianinha, enfim, diversas pontes onde a gente viu uma preocupação da população através de vídeos e que o DR foi lá com a Defesa Civil fazer uma vistoria técnica, que é muito importante. Nós chegamos a interromper também a ponte São Dias Peão. Quando chegamos lá, identificamos que não havia risco e liberamos a ponte, né? Mas então o trabalho hoje todo tem que ser nesse sentido de identificar essas pontes e ver a situação dela estrutural para poder liberar ou não para a população poder utilizar. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. Fábio, que está com a agenda saindo daqui a pouquinho para o interior do estado para acompanhar os municípios em que as fortes chuvas trouxeram no dia de ontem impactos. A previsão, segundo o governador que recebeu de informações aí do Comitê de Crise, é de que as chuvas permaneçam até o dia de amanhã. Governador, a gente sabe que situações de crise como essa acabam impactando num planejamento do governo, né? Nós podemos ter algum prejuízo de alguma entrega? Já foi possível fazer esse tipo de avaliação ou ainda não? Será preciso passar esta crise para depois observar o impacto dele, digamos assim, na continuidade de outras ações do governo? Veja, Narciso, do ponto de vista de infraestrutura, de entregas, de obras, por exemplo, a gente ainda vai esperar passar as chuvas para ver o dano e o atraso, não é? Por exemplo, a SE100, que a gente tem corrido para fazer a entrega oficial agora no final do mês. Ontem, o presidente do DR, Anderson, me passou que pode ser que tenha um atraso de 1 semana ali, porque com as fortes chuvas, enfim, tem muita lama na rodovia, muita sujeira e pode ter tido algum dano que a gente ainda não identificou, que somente quando a chuva cessar. Do ponto de vista de, por exemplo, de eventos, eu determinei hoje, muito provavelmente, a gente deve se reunir para fazer o cancelamento do Sergipe aqui de Arauá, que seria na próxima sexta-feira, onde é um evento do governo, onde a gente leva diversos serviços à população, faz um dia todo de atendimento, mas que mobiliza toda a estrutura do governo, que é um evento muito grande, e nós não podemos, nesse momento, focar nesse evento, porque nós temos que estar concentrado, né, para a questão das chuvas, que são, obviamente, mais importantes nesse momento. Então nós vamos adiar. E muito provavelmente também devemos adiar a edição desse final de semana, que iniciaria do Verão Sergipe, também deve ser adiada, porque não é um momento para você estar realizando festa quando você está
nessa preocupação constante, nesse alerta constante de auxílio à população. E mesmo que as chuvas tenham cessado no final de semana, a gente não pode estar, como diz, correndo esse risco. Eu acho que não é o momento para isso. Então, devem ser consequências naturais do momento que a gente está vivendo. Magna Santana tem uma pergunta ao governador Fábio Mitidieri. À vontade, Magna. Deixa eu só sair aqui de volta. A Câmara de Vereadores, daqui a pouquinho a gente fala sobre o velório do vereador Franca. Bom dia, governador. Bom dia, Magna. Meu questionamento, governador, o senhor falou em adiamento, né, só do Sergipe-Verão. Isso inclui também o Sergipe Maybe, que vai acontecer, que foi transferido, né, por conta de chuva. O senhor inclui nesse pacote as suas ações do interior? E eu mudo de assunto para lhe perguntar sobre concurso. O senhor ontem deu uma boa notícia e isso atiçou muita gente, principalmente, né, os concurseiros, como o senhor mesmo chama, em relação a esses da saúde, né? Já vem sendo aí um bom número de concursos que vem sendo realizados já por sua gestão, e esse da saúde realmente vai chamar atenção. Agora, se vocês pudessem falar sobre isso e sobre o que pode ser aí de atrativo, porque o que vem acontecendo, lamentavelmente, muitas vezes os concursos o pessoal faz, mas depois aí acaba não assumindo por conta de valores. Como é que está essa média, que você pudesse detalhar um pouquinho? Bom, Magna, em relação ao Sergipe Mapping, é da mesma forma. Hoje, até o final da manhã, a gente deve se posicionar de forma oficial se haverá a suspensão dos eventos ou não, tanto do Sergipe Mapping, tanto do Verão Sergipe, como também do Sergipe aqui. Até o final da manhã, o governo vai se posicionar, mas a tendência é que nesse momento a gente faça um adiamento dos 3 eventos, porque, como eu falei, isso demanda um esforço muito grande do governo e de parte importante da equipe do governo, que vai estar nesse momento mais focada e concentrada em auxiliar a população no combate às chuvas e aos estragos que elas trazem. Quanto aos concursos, olha, como você falou, nós somos o governo dos concursos. Chegamos ao número de 20 concursos em 2 anos. É um número expressivo. E, Magna, nós acompanhamos muito o valor de mercado, vamos dizer assim, né? O salário médio de mercado. Tanto que nós não tivemos problemas maiores com evasão. Pelo contrário, há uma pressão para chamar excedentes, né? Que é natural sempre em todo concurso. Então a gente tem tido uma preocupação muito grande em você ter um concurso que tenha um salário compatível com o que o mercado oferece. E com isso a gente vai resgatando a valorização do servidor público, porque nós chegamos a um número expressivo, como eu falei, de 20 concursos. O concurso que foi anunciado, não o concurso, mas ontem nós anunciamos a escolha da banca. E o edital do concurso da saúde deve sair até o final do mês de janeiro, essa é a previsão nossa, com quase 900 de médico, enfermeiro, enfim, auxiliar, todos eles já foram anunciados antes, as vagas que compõem esse concurso, e como eu falei, um concurso muito importante e muito aguardado também pela população, o concurso da saúde. Como é também o da educação, que a gente já aprovou na Assembleia no final de dezembro, e devemos passar para a SEAD poder fazer a contratação da banca e logo o anúncio também do edital. E hoje, já vou, juntamente com a primeira-dama, poder fazer um anúncio mais detalhado. Também está sendo publicado o edital do concurso da assistência social. Veja, nós somos o governo que criou a carreira da assistência social, que não tem do SUAS. Nós criamos também, agora anunciamos o concurso do SUAS. Então, assim, reestruturando a assistência social no estado de Sergipe. É muito importante, porque era um sonho antigo deles, né? Nós criamos a lei do SUAS, nós estruturamos a carreira do SUAS e agora fizemos o concurso do SUAS, da assistência social. Então, mostrando a valorização que a gente dá também
ao servidor público, em especial também a assistência. Portanto, em todas as áreas há uma ação concreta. Nós fizemos concurso para contador, nós fizemos concurso para a DEMA, que eu acabei de empossar os 55 novos servidores da DEMA. Nós fizemos concurso para técnico da Fazenda. Nós fizemos concurso, como eu falei, em várias áreas, são 20 concursos. Governador, recebo aqui do Horácio o alerta com relação, não sei se o senhor já tinha comentado, confesso que não recordo, mas a rodovia Rota do Agreste, a SE 255, tem um trecho também que está cedendo, colocar aí no, digamos assim, no radar do DR para fazer uma avaliação no local, né, e tomar as devidas providências também. Rodovia do Agreste, a SE 255, recebo imagens aqui de um trecho dela cedendo, governador. Não, vou encaminhar para o DR para saber se eles já estão cientes disso, até porque também durante toda a madrugada foi uma determinação do Comitê de Crise, a gente ficou dizendo, olha, hoje você vai dormir coladinho no telefone, viu, porque a gente pode ter que ser acionado durante a madrugada e porque tem rodovias que ontem as chuvas estavam muito fortes e que a água tinha coberto, e para evitar uma possível tragédia, a gente isolou trechos de rodovias, né, para que essas chuvas não tivessem um dano maior e que depois, obviamente, foram liberados. Então eu vou encaminhar para o DR, caso eles ainda não tenham conhecimento, que eu acho difícil, mas também para a equipe da Defesa Civil do DR comparecer à rodovia do Agreste. Perfeito. Governador, então repetindo, quais são os municípios que serão visitados hoje? Agora pela manhã a gente vai a Frei Paulo, Itabaiana, Campo do Brito, Lagarto e Salgado. Todos eles tiveram impactos aí com as fortes chuvas, não é isso? Todos eles tiveram impactos. Vários municípios, obviamente, tiveram fortes chuvas, mas esses tiveram chuvas mais acentuadas, mas um volume maior. Também a cidade de Umbaúba, que na prática foi a que teve o maior volume, mas que ontem a gente conversava com a prefeita Juliana e ela dizia que apesar do grande volume de água, os danos eram mais materiais, né? Muitas vezes a pessoa perde um móvel, perde um eletrodoméstico, mas não tiveram danos estruturais, vamos dizer assim, do ponto de vista de rodovias, de estrutura física. Perfeito. Governador, aproveitando a oportunidade, nós já registramos isso na nossa coluna Bastidores, acho que a postura dos gestores de irem até os locais onde as crises estão acontecendo com essas fortes chuvas é uma postura que precisa ser elogiável. E a gente fica na torcida que esta ida aos locais seja seguida também das ações efetivas, tanto do governo do estado quanto das prefeituras. A gente tem observado os prefeitos saindo dos seus gabinetes e rodando as áreas que estão sendo atingidas. Então fica o nosso desejo. Primeiro, os parabéns ao governador do estado e a todos os prefeitos que estão tendo essa postura e o nosso desejo de que efetivamente esta ação seja também seguida de consequências efetivas com a presença do DR, com a presença do órgão responsável, daquele que tem que ir até lá, da assistência social, enfim, para poder amenizar o sofrimento das famílias sergipanas que foram impactadas pelas chuvas e atuar onde tem que atuar com obras e atuações de infraestrutura. Governador, deixe sua mensagem final aí para os sergipanos que estão apreensivos neste momento. Eu quero agradecer, Narciso, mais uma vez pelo espaço, agradecer pelas palavras, dizer que a Defesa Civil já comunicou aos 75 municípios que irá fazer uma qualificação e um preparo maior dos seus coordenadores de defesa civis municipais, e aí já fazendo um apelo aos prefeitos que ainda não nomearam coordenador de defesa civil que o façam, porque tem alguns os 75 prefeitos acabaram de tomar posse e alguns municípios ainda não apontaram quem serão os coordenadores de defesa civil, que assim o façam. Há uma sugestão sempre que escolham pessoas que tenham, ou sejam bombeiros, ou que tenham a qualificação necessária, porque ajuda na hora da qualificação e porque é uma função mais técnica, mas isso é uma escolha, obviamente, do município. O que a gente pede é que aqueles que ainda não apontaram quem seja seu coordenador o façam o mais rápido possível
e até o final do mês a gente vai fazer uma capacitação, uma qualificação desses coordenadores através da Defesa Civil Estadual. Hoje também vamos ter uma reunião entre a equipe do Ministério da Integração. Quero agradecer o ministro Aldez e agradecer ao senador Alessandro, que foi quem intermediou esse diálogo com o Ministério para que a gente possa também receber um apoio do governo federal. E hoje pela manhã vai ter uma reunião da Defesa Civil do Estado, da SEDURB, com a equipe do Ministério e da Defesa Civil Nacional para viabilizar algum apoio e recursos financeiros para a recuperação de rodovias e estradas. Isso também é importante para a gente. E dizer à população que o governo está vigilante, está atuante. Nós estamos nas ruas visitando os municípios mais afetados e toda a nossa equipe está focada em auxiliar a população nesse momento difícil. Agradecer o espaço mais uma vez, Narciso, e Deus abençoe. Nós que agradecemos, governador. O Antônio diz aqui, olha, 100% na entrada do povoado Aningas, em Pirambu, buraco gigantesco e muito tempo na cabeceira da ponte. Vamos encaminhar aqui para a equipe do DR, assim como essas imagens também da rota do Agreste. Mas, governador, prometendo já liberar, só para prestigiar também quem está nos ouvindo, 2 ouvintes rapidinho com o governador. Vamos lá, meu caro Ricardo. Providências também. Bom dia, Narciso, aqui é César de Oliveira. Pergunte ao governador, senhor governador, quando será o aumento do servidor público esse ano? Que mês? Bom dia, Narciso. Aqui é a professora Josailma, aposentada. Pergunte ao governador como é que está o andamento da liberação do Fundef para pagar os professores. Governador, à vontade. O César de Oliveira e a professora Josailma. Professora Josailma, foi muito bom a senhora colocar essa questão do Fundef. Desde o início do ano passado, nós chegamos a um acordo com o governo federal para pagamento do Fundef. É uma ação que está na justiça há 20 anos, Narciso, um direito que os professores têm, professor daquele período onde foi contestado, e vários governos já fizeram esse acordo com o governo federal. E nós também acatamos esse acordo e estamos faltando, o que falta é o governo federal fazer o pagamento, né? Falei com o ministro Camilo, que o governo Sergipe já tinha feito a concordância, que os professores estão aguardando há muitos anos e que a gente espera agora que o governo federal possa concluir, assinar esse termo. Inclusive o ministro disse que viria aqui em Sergipe, que a gente faria uma assinatura aqui, um ato da assinatura desse acordo, para liberação. Estou esperando e a gente tem cobrado do Ministério que eles possam fazer essa formalização, né, que é a assinatura desse acordo, para que a gente possa pagar o Fundef. Em relação ao César, que falou do reajuste dos servidores, a data que o governo sempre usa é abril, mas ela não é uma data fixa. Por exemplo, os professores, esse mês de janeiro já recebem reajuste de um acordo que foi firmado no final de 2023, aprovado em lei para 2024 e 2025. Então, esse mês, 140 milhões do acordo de 240 passam a ser pagos pelo governo do estado aos professores, tanto da ativa quanto os inativos, o que é uma excelente notícia. A database, por exemplo, da polícia é agosto, e aí a gente tem feito acordos com as categorias. Então não é um mês exato, embora o PCCV seja abril, e o PCCV já engloba 20 mil servidores do estado. E sempre lembrando que desde que nós assumimos, todos os anos tem tido reajuste ao servidor, que é para que ano a ano a gente pode ir resgatando aquilo que se perdeu ao longo dos 10 anos onde os servidores não tiveram reajuste. Governador, uma boa viagem e, como eu disse, esperamos que as ações efetivas cheguem aí nos municípios atingidos e que as famílias também sejam atendidas, aquelas famílias que tiveram aí prejuízos com as fortes chuvas. A gente pede a assessoria do governador que nos mantenha informado aí de todo esse roteiro que for feito. Uma boa viagem, espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes que participaram, obrigado a toda a população e vamos trabalhar para ajudar aqueles que mais precisam nesse momento difícil. Tá aí, portanto, com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Governador Fábio Mitidieri, antes de pegar as rodovias sergipanas e visitar os municípios que estão atingidos aí pelas consequências das chuvas, falando com exclusividade aqui no Jornal da Fã de todas as providências tomadas, ações integradas com os municípios e o possível cancelamento da agenda de evento nos próximos dias em virtude da necessidade de focar o governo no atendimento
aos municípios com obras e às famílias atingidas.